você. Hora de acionar nosso time em Brasília. Rodrigo Orengo chegando com um pouco dos bastidores dessa disputa aí no Congresso. O governo com muita dificuldade, como a gente já trouxe aqui a informação, para tentar aprovar algum aumento de imposto e tentar equilibrar as contas via aumento de imposto. Caia Messina estava agora há pouco com a gente, Orengo, falando da torneira aberta para liberar emendas parlamentares. E eu comentei, ao contrário do que a gente precisa cortar e vamos abrir as torneiras. Agora, o governo já viu que sem isso também não vai ter voto de jeito nenhum, né? Porque essa aprovação da urgência para derrubar aumento de IOF é claramente faca no pescoço, né? É isso. O Congresso acabou dobrando a aposta, viu, Adriana? Virou uma disputa de poderes aqui, porque com agora o anúncio para colocar em votação a urgência daquela proposta que susta o IOF, a gente tem uma questão técnica que é fundamental, precisa estar atento a isso. O governo colocou uma medida provisória em vigor e tem vigência automática, então já está valendo, só que como a gente está falando de questões tributárias, tem regras de noventena, elas não têm eficácia imediata. Vamos pegar um exemplo aqui, letras de crédito imobiliário, de crédito do agronegócio, né? Isso vale, o aumento do imposto para 5% vale para o ano que vem. Também a questão das bets, de aumentar lá o imposto das bets, das plataformas de apostas esportivas, de 12% para 18%. A gente está falando num prazo aí de 4 meses. E qual é o prazo de votação da medida provisória? É justamente esse, 4 meses. Né? Então, em 4 meses, o Congresso Nacional precisa decidir. Agora, se o Congresso sai na frente e derruba o IOF, o aumento do IOF, sem a compensação, a gente cai no limbo, que impõe uma dificuldade grande técnica para o governo de descumprir arcabouço fiscal, regras de equilíbrio fiscal. Então, realmente, o governo foi encurralado nessa e é obrigado a apresentar alguma carta na mesa, que é justamente as emendas. Sabe qual é o problema, Adriana? Que no fundo, você tocou nesse ponto aí, a gente não discute o que é mais fundamental agora, que é atacar a despesa, né? Não só a receita, não o aumento da arrecadação com todo mundo, todo contribuinte pagando mais, mas cortar na carne, fazer o dever de casa. É aquele exercício que todo mundo que está nos ouvindo, quando tem alguma dificuldade, sempre quando aperta, tem que cortar despesas, né? Deixa de fazer, enfim, algum evento, algum passeio no fim de semana, né? Tem que cortar às vezes até de questões que são mais estratégicas, mais essenciais, mas tem que fazer isso, né? O governo não está fazendo esse dever de casa e não está contando com a ajuda do Congresso Nacional para diminuir essa despesa. A gente fala e ouve muito o discurso, né? Olha, realmente tem que trabalhar nesse sentido, mas está faltando força política tanto do Executivo como do Congresso Nacional e tem que incluir aí também o Judiciário, porque o dinheiro sai sempre do mesmo lugar, que é do bolso do contribuinte. O orçamento, ele só existe porque tem muita gente pagando imposto, mas tem pouca gente pensando em cortar despesa. É isso, Orengo. O descontrole das contas públicas, o governo que gasta demais e gasta mais do que arrecada, é ruim, muito ruim para todos nós, porque por esse motivo que você falou, nós é que pagamos essa conta e a gente paga quando a gente arrecada imposto e a gente paga também com a repercussão do descontrole dos gastos. Porque quando vem um descontrole de gastos, vem mais inflação, vem moeda fraca, vem todo um tumulto, um tsunami econômico que vai reverberar de novo em quem já paga essa conta que somos nós. Então, é ruim para o país e para todos nós quando tem um descontrole de gastos. Não é só ruim para o governo Lula, que está lá penando para tentar conseguir uma saída e, por enquanto, só vê saída aumentando impostos e já viu que não vai conseguir passar facilmente. Agora, a única questão que eu queria colocar, Orengo, aqui, é ruim para o governo Lula, é ruim para todos nós como país, para todos os contribuintes. Agora, a oposição também não tem feito o dever de casa para se esforçar em debater profundamente o assunto e com seriedade, porque para a oposição talvez seja melhor o pior. Para jogar para o ano que vem um descontrole que eleitoralmente pode ser o melhor cenário para a oposição. Então, assim, não tem santo nessa história, é só isso que eu estou dizendo, assim, não tem santo. Muitos jogam pelo pior para todos nós, porque isso eleitoralmente tem algum efeito lá no ano que vem. A gente já está discutindo assuntos agora, mas quem está envolvido nisso está pensando na urna em 2026. Os olhares estão todos voltados para lá. Agora, sabe, Adriana, que é interessante? Quando a gente fala de governo e oposição, de base do governo e oposição, tem um ente aí que ele é fundamental no Congresso Nacional, que é o chamado Centrão.
né, que sempre é governo, né, sempre está nos governos. E se realmente o Executivo não contar com esse apoio agora, daqueles partidos que estão no centro, PP, União Brasil, PSD, e não há nenhuma sinalização nesse sentido, é muito difícil fazer avançar qualquer pauta aqui no Congresso Nacional, ainda mais uma pauta impopular com aumento de impostos.